Ele fez parte da equipe missionária que esteve em Brumadinho na semana passada, após a tragédia do rompimento da barragem da Mina do Feijão, levando doações e amparo espiritual. Nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista é o vereador Sandro Bussola, do PDT. Vereador, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, discutindo um tema triste, mas de um trabalho que foi importante ser realizado lá em Brumadinho, Minas Gerais. Bom, só para registrar, nós estamos exibindo o programa Fala Câmara Entrevista pelos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital. A iniciativa da viagem foi uma iniciativa sua enquanto vereador, mas também junto com a igreja onde o senhor atua e uma entidade assistencial. Como é que surgiu a ideia? Na verdade, da necessidade, nós tivemos contato com alguns moradores, irmãos daquela região que estava passando por momentos. Não tem ninguém na cidade que não perdeu um parente, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe. Então era um total desolação, tristeza, angústia. E você percebia que havia uma necessidade de alimento, mas a maior necessidade que tinha era espiritual, de assistencialismo psicológico, onde nós tomamos a ideia de uma reunião de um grupo com autorização do pastor presidente daqui, pastor Antônio Baltazar, e os demais voluntariados que eu gostaria de citar no final da entrevista também, aonde tomou a decisão de formar uma equipe de lá, uma equipe capacitada para dar essa assistência a essas famílias e os pessoais que lá estão. E as pessoas que estavam nesse grupo tinham várias formações, não é, Sandro? Vocês tinham desde advogados, psicólogos, assistentes sociais. Todas essas experiências profissionais foram relevantes para o apoio que vocês tinham a intenção de levar. Com certeza, por exemplo, nós saímos aqui por volta de 3 horas da tarde, chegamos lá praticamente 5 horas da manhã, de uma cidade onde a gente nunca foi, não conhece a realidade da cidade, o momento, e a hora que nós chegamos no lugar onde a gente ia se hospedar, era o local onde aconteciam os velórios dos corpos que já foram reconhecidos. Então nós ficamos ali praticamente 3, 4 dias sem dormir, acompanhando, e você já entra no clima da nas e a gente tinha que fazer o diferencial de levar esperança, levar um consolo. Houve 2 bases de apoio, nós atuamos nas 2 bases de apoio, onde havia o setor onde saíam as informações diárias dos boletins, e a outra onde as famílias que já estavam confirmado o óbito de seus familiares recebiam a notícia. Então nós tivemos esse trabalho de focar esses 2 setores e as visitas às residências das pessoas onde estavam na área de risco, aonde não conseguia chegar através de veículo, era de a pé mesmo. Então nós montamos essa equipe de dar assistência, de levar essa alimentação, comida, água a esse setor. Para você ter uma ideia, hoje tem distrito lá em Brumadinho que daqui 50 anos vai poder ter água potável, não tem mais água, acabou a água potável em uma região. O rio Paraupebas, de muitos moradores que viviam da pesca ali, o rio está morto nos seus 40 quilômetros de extensão. É uma tragédia. Vocês chegaram na quarta-feira, dia 30 de janeiro, ficaram quanto tempo? Nós ficamos praticamente 5 dias lá, retornamos no domingo. Nós temos que retornar para lá novamente, porque esse trabalho não para, porque agora há toda uma comoção. Mas é um trabalho que se estende ao longo dos anos de acompanhamento dessas famílias, de orientação dessas famílias, tendo em vista também todo esse trabalho missionário, psicológico que nós realizamos ali, de dar atendimento e às vezes ter que dar notícia, às vezes ter que ajudar. Tem imagens que a gente pode dizer aí de você ajudar até abrir valeta para enterrar seres humanos que injustamente sofreram essa tragédia. Justamente isso que eu ia te perguntar. Que cenário vocês encontraram quando chegaram a Brumadinho? Parecia que eu não estava no Brasil. A gente vê tanta coisa acontecendo fora do país, é tsunami que a gente vê, é guerra, a bomba que explode. Você nunca acha que isso vai acontecer. Eu vi um clima de guerra, um campo minado que se explodiu, uma população triste, desorientada, uma cidade fúnebre. A todo momento uma notícia, a todo momento as pessoas tentando esquecer e não conseguir esquecer. E um triste fato que 3 dias após o rompimento dessa barragem, essa tragédia, esse desaparecimento, a Vale
soltou novamente um alerta de rompimento de barragem, onde assustou toda a vizinhança, tiveram que sair correndo e depois, por fim, não procedia. O que tinha que ser procedido lá atrás não fizeram, depois de 3 dias fizeram, aumentou-se a angústia. Muitos boatos, muito fake news também de que vai romper, não vai romper. Há uma insegurança na cidade. A cidade é uma cidade, mas eu vi também muito calor humano de voluntariados que chegam, de pessoas que chegam, muita oração, muita reza, muito apoio. Então, uma situação que agora, nesse momento, é você ajudar e fazer a sua parte. Como funciona esse trabalho dos voluntários? Existe algum cadastro prévio que deve ser feito junto à prefeitura ou ao governo mineiro? E qual é a grande dificuldade para a atuação dos voluntários ali? Na verdade, a grande preocupação é você faz um cadastro lá, quando você vai atuar dentro das áreas de ponto de apoio, e outros não é necessário quando você vai através de uma entidade para dar assistencialismo ou a igreja, ou centro comunitários, Sim. outras entidades ali. Mas você vê uma intervenção da Vale em todo momento. A Vale não quer voluntariado para dar assistencialismo para as pessoas, psicológico, de assistência social. A Vale não quer humanizar. A Vale, na verdade, quer tratar o assunto de forma jurídica, com que as pessoas se preocupem com documentos e não dê entrevista. A todo momento, as pessoas que estavam lá num culto ecumênico que eu participei, por exemplo, a imprensa foi totalmente retirada do local para não ter que entrevistar os familiares que lá estavam. Então, houve um momento de crise, no momento onde nós intervimos também, não apenas pela minha ação religiosa, mas política também, de dizer, não, é um direito. As pessoas têm direito à informação, as pessoas têm direito em falar. Então, você vê todo momento uma Vale dizendo para que as pessoas não falam. Pessoas treinadas a todo momento, carro de som, anunciando, olha, você tem que se cadastrar, vai buscar o teu seguro de 100 mil. As pessoas não querem buscar o seguro. As pessoas querem buscar o filho, a mãe está esperando o filho, a mãe está esperando o marido voltar. Então, é uma série de situações críticas, preocupantes. Eles, ao mesmo tempo, temem também pelo desemprego também da cidade. Então, é um clima ruim, é um clima de reconstrução, mas o brasileiro sabe buscar força. Então, por isso, esse papel missionário que nós tivemos de dizer, vocês não estão sozinhos, a gente vai estar acompanhando. Então, é uma cena triste, ao mesmo tempo, de esperança de que vai reconstruir. Vereador, o grupo de vocês, o grupo de voluntários que saiu de Bauru, tinha quantas pessoas? Quantos membros aproximadamente? Nós estávamos praticamente 10 pessoas que monitoramos. Para você ter uma ideia, o voluntariado foi tão grande, nós arrecadamos tanto alimento que chegou pela manhã, a gente não tinha caminhão. E eu lembro quando eu cheguei no local, aqui em Bauru, o que nós vamos fazer com esse caminhão? De repente chega a notícia de um próprio caminhoneiro lá esperando, um caminhoneiro esperando para dizer, olha, eu estou aqui com o meu caminhão à disposição, com o tanque cheio para ir lá e à disposição. Então, isso marcou muito a gente, entendeu? E eu quero agradecer, se você me permite aqui, claro, a comissão, ao Júnior Rodrigues, que esteve presente, ao Daniel Medrade, que esteve presente, a missionária Elisângela, o pastor Rondinelli, pastor Luiz Cláudio, o irmão Carlos também, a Natália também, e o Alex, que foram esses voluntariados importantes que tiveram e fizeram todo esse trabalho juntamente conosco lá. Como é que vocês se prepararam psicologicamente para enfrentar uma situação que seria de muita vulnerabilidade emocional? Nós fizemos uma reunião antes com advogados, com o doutor Tachers, que participou, o João Antônio também, que era enfermeiro, que participou, para ver quais são os cuidados que a gente teria que ter ao chegar lá, de prevenção também. Então foi tudo muito rápido, uma reunião de segunda-feira onde se definiu, fizemos uma capacitação o dia inteiro, numa segunda-feira de capacitação, para chegar lá e dizer, você vai atuar nisso, outro vai atuar nisso. Foi tudo bem organizado, bem conversado. E é que eu digo, nós demos esse primeiro trabalho de assistência. Para você ter uma ideia, eu tinha dor de coluna, minha coluna sarou depois que nós ficamos 5 dias dormindo no chão, porque nós não fomos lá para dar trabalho. Nós fomos lá fomos muito bem recebidos, dormir no chão, que eu falo o seguinte, você está lá junto no meio do povo, conviver com eles e viver aquela sensação, porque todo momento chegava notícia, todo momento chegava corpos que haviam sido reconhecidos. E não é um velório, como acontece aqui, que você dura 24 horas, 12 horas. Chegava lá, fazia uma oração, uma reza, dependendo da crença, e automaticamente já era sepultado.
Então não tinha esse contato. A pessoa em desespero queria abrir o caixão, a gente podia dizer, não pode abrir, não tem jeito. Então é um caos estabelecido e você vê ali momentos que bombeiros chorando ao mesmo tempo. É uma situação muito difícil e complicada, um cenário muito ruim, triste, que o Brasil não merece passar novamente por isso. Como é que vocês, enquanto voluntários, foram recebidos por essas pessoas? Pelas famílias, pelos sobreviventes? Olha, por incrível que pareça, a gente levava as alimentação nas casas, as pessoas falavam, espera um pouquinho aqui que eu vou fazer um arrozinho para vocês comer, que vocês não vão sair sem comer comigo, mesmo com a dor. Mesmo com a dor. Então isso é coisa que marca, porque as pessoas não queriam que a gente fosse embora. Pessoas chorando, dizendo, não vai embora, fica aqui, eu estou sozinha. Nós tivemos um caso de uma senhora que perdeu a filha e perdeu os 2 netos. Ela está sozinha dentro de uma residência. Depois de 5 dias, ela recebe uma visita, um acompanhamento, alguém que acolhe, chorava, parece que é um desespero. Ela estava perdendo mais um membro da família quando a gente ia embora. E dizer, não, a gente vai voltar, vai retornar. Então, é isso que o dinheiro não paga, é isso que a Vale tem que entender. Então, todo esse trabalho agora de humanização, de você trazer essas famílias que se perderam, um trabalho psicológico, assistencial, ocupar essas pessoas com terapia para tentar sair dessa situação. Nós somos o 11º, 10º dia, não me lembro, que aconteceu essa tragédia, e tem mães que estão esperando o retorno dos filhos. Eles não acreditam, não, meu filho vai voltar, alguma coisa vai acontecer. Então as pessoas têm fé e têm esperança também. O rio que corta toda a cidade, o rio Paraupebas, é triste a cena que eu vi e deparei lá de várias quantidades de peixes mortos. E quando você desce para Brumadinho, você vê várias peixarias que existiam, onde os pescadores pescavam e viviam dessa pesca. Então a indenização que a Vale tem que fazer não é simplesmente uma indenização das famílias, mas de quem dependia de tudo aquilo ali. A cidade hoje, o comércio gira em torno das minas, das usinas que existem e do rio que hoje está morto. Então, uma situação que a gente tem que rever e é preciso uma intervenção federal agora para resolver todas essas situações. Sandro, sobre a questão das doações, vocês levaram muitas coisas, né, que foram coletadas aqui junto aos bauruenses, produtos de higiene, muita água, como você comentou. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de acessar todas essas doações por conta das questões burocráticas ali do município, da região. Mas houve muito desencontro de informação com relação a isso ao longo da semana passada. Se as pessoas poderiam ainda doar algumas coisas, havia uma informação de que havia uma grande dificuldade de armazenamento de todos esses produtos. O que vocês sentiram em termos de dificuldades com relação a doações? Existia essa dificuldade de chegar, né, de ser realizado esse cadastro, de chegar esse alimento até as pessoas? Ainda é necessário incentivar as doações ou não? O que vocês observaram com relação a isso? Olha, a minha experiência nesses 5 dias, em todas as residências que eu fui, casas que eu participei, moradores que nós atendemos na rua, eu não vi uma família receber 1 litro de leite de doação que foi mandado para lá. Eu vou explicar o porquê. Isso é uma denúncia, inclusive, não é? Inclusive uma denúncia. Por quê? O que acontece, na verdade, essas doações que vêm dos municípios, não foi o caso dessa que eu levei, que eu vou explicar. Ela vai direto para a prefeitura municipal e para os órgãos responsáveis. Aí há a separação desses alimentos. Aí o que precisa ser feito? O cadastramento dessas famílias. Você acha que uma família que perdeu um ente querido vai saber onde é que está o RG, o CPF, o comprovante de residência para retirar a cesta? Vai saber onde é que é o local que retira isso? Então, situações que não é ridículo, é injusto você pensar nisso. Nós somos uma comunidade, acho que é do Parque da Cachoeira, onde nós chegamos lá, havia um centro comunitário. As doações que nós levamos de Bauru, nós chegamos no centro comunitário, as pessoas já estavam aguardando lá, abrimos o caminhão e as pessoas automaticamente já levaram para suas residências. Não tinha burocracia. Nós vimos policiais e bombeiros trabalhando lá e pedindo assim, você não tem água aí para nós? As pessoas trabalhando debaixo de sol, monitorando e sem água. Então toda a água que nós levamos, inclusive eu fiz o contato com o prefeito no mesmo momento que eu vi aquela situação, dizendo, olha, intensifica, por exemplo, esse Parque da Cachoeira que foi atingido, a água que as pessoas bebem vem do solo, que está contaminado. Sim. Então, onde está trabalhando lá, precisa de muita água. Você olha, intensifica
a doação de água, porque a maior necessidade lá é água. Então, o que precisa, e o trabalho nosso foi importante disso aí, você pegar esses alimentos e ir até as casas das pessoas. Não esperar que o morador vá até a um órgão do governo. O governo tem que ir lá. A Vale tem que ir lá. Não fazer o contrário, fazer com que as pessoas se deslocam lá. Muitas pessoas que nós estamos lá, o transporte ainda é o transporte animal. Nós estamos falando de uma cidade rural. Essa região do Feijão, que foi a mais atingida, que é chamada de região quente, onde ficava o restaurante da empresa, onde as pessoas trabalhavam, a região quente, que ela está totalmente cercada, as pessoas não têm veículo para se locomover. Então, esse é o trabalho que tinha que fazer com que esse alimento chegue até a casa das pessoas. Então, esse foi o nosso trabalho. Na televisão, né, a gente viu muitas imagens de os bombeiros trabalhando em condições muito extenuantes. Vocês tiveram essa impressão também? O que é que vocês observaram com relação à atuação das equipes de resgate? Olha, são verdadeiros heróis. E para você ter uma ideia, os bombeiros de Minas Gerais que estavam trabalhando lá estão há 3 meses sem receber salário. Sem receber salário, estão lá por amor à profissão e por amor ao próximo. Trabalhando, a hora que eles saíam do trabalho dessa área quente de resgate, você viu o estado que eles estavam, trabalho, se pudesse trabalhar 24 horas, eles não trabalhavam à noite, em período de chuva, porque era um risco para eles ali que ali estava, mas era uma situação muito crítica. É helicóptero a todo momento, é bombeiro a todo momento, é veículo a todo momento, é carro de ML que chega, que sai. É um caos organizado, triste, mas o voluntariado foi importante, desde aquele que lavava a roupa, daquele que cuidava, daquele que Houve essa lavava. divisão de tarefas ali, não é, Sandro? Toda divisão de tarefa, algo assim bem organizado, e até os bombeiros que estavam lá presenciaram algo assim. Eu nunca vi uma situação como essa, de tanto voluntariado ajudando nas pequenas coisas que são importantes. Na comida que iam fazer para o voluntariado, em tudo que iam fazer, onde foi ali até a roupa dos bombeiros era lavada pelo voluntariado. Sandro, existe a possibilidade ainda, né, que foi anunciada pelos especialistas, pelas autoridades, de novos rompimentos em outras barragens de Minas Gerais, algumas ali inclusive na região de Brumadinho. Vocês tiveram medo? Você falou da insegurança da população com relação a essas informações? Vocês, enquanto voluntários, tiveram medo? Tiveram alguma preocupação nesse sentido? A preocupação existe, porque tem muitas minas, na verdade, por exemplo, que estão ali, na verdade, o que acontece? Essas minas, tem muita mina desativada de pessoas que faliram, de empresas que faliram, mas o rejeito continua lá. Eu tive acesso a um laudo de 2017 que apontava 20 problemas nessa área que se estourou essa barragem, até de monitoramento de comunicação para aquele que estava lá embaixo. Eu presenciei, por exemplo, um caso de um vizinho que você entra na frente da casa dele, está normal. O fundo da casa dele está uma tragédia, está um desastre. Então, é uma situação crítica, de temor. Eu fui dentro da mina, dentro da Vale, consegui autorização para entrar lá dentro, até pela função de parlamentar que eu exerço na cidade de Bauru. Nós estivemos lá dentro da mina e acompanhamos. É uma situação assim, muito triste, preocupante, insegurança total, mas existe um amor também daquele pessoal pelo trabalho que faziam, que realizavam. Então é uma mistura de perca, mas é uma mistura também de preocupação com o futuro, porque eles sabem, a Vale errou, tivemos morte, mas nós dependemos dela para comer. Então é uma série de coisas que agora a metodologia tem que ser mudada, o método de exploração tem que ser mudado para proteger o ser humano que ali está. Vocês voltam, um grupo de vocês, de voluntários aqui de Bauru volta, você já tem alguma data, um cronograma de trabalho? Sim, nós estamos voltando, nós estamos aguardando toda essa fase primeiro para dizer qual é a maior necessidade agora, depois de 20, 30 dias, qual é o medicamento que precisa, aquilo que vai ser feito. Então agora há uma comoção geral. Por exemplo, nós chegamos lá, uma organização muito revoltada, com muito abate de animais que estava acontecendo lá. Então, só da cidade de Bauru, nós levamos um caminhão, praticamente, de ração animal para atender os animais que ali estavam, as entidades que ali estavam. Um ato que me chamou muita atenção, assim, de unidade, de reconstrução,
foi um ato ecumênico que houve na entrada da cidade, onde tem o nome da cidade, o símbolo da cidade. Quem pode ver pode acompanhar para as minhas redes sociais, que nós fazemos transmissão ao vivo lá. O povo está triste, estão sem rumo até às vezes, mas estão unidos. Isso que é importante nesse processo agora. Você comentou sobre a questão dos animais, houve inclusive uma reclamação, uma denúncia de vários órgãos de proteção aos animais de que eles não estariam sendo resgatados. Alguns institutos aí bastante conhecidos que atuam na defesa dos animais estiveram lá, vocês presenciaram esses conflitos? Com certeza, conflito, reuniões de moradores também com a Vale, de quase via de fatos de agressão, foi situações assim terríveis, foi tensa a situação. E uma coisa agravante também, que foi preciso aumentar o policiamento em Brumadinho, porque as famílias que foram atingidas estavam com as suas casas sendo roubadas. Olha a situação que estava vivendo lá. Aumentou o índice de assalto na cidade também, em função daqueles que perderam tudo, que a casa está lá vazia de pessoas, e que foram arrombadas, houve índice de assalto. Então, as pessoas estão sendo saqueadas ainda por cima. Então, quando nós chegamos lá, nós deparamos lá com efetivo. Logo no outro dia, o governo de Minas aumentou o efetivo policial para impedir esse tipo de vandalismo, de crime que estava sendo realizado lá. Sandro, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o que é que fica de rescaldo, né, com essa experiência que vocês tiveram, tanto pessoalmente quanto em termos de dividendos políticos, né? O papel do vereador, o cargo, né, enfim, a função do vereador, ela é uma função pública de atendimento, de suporte, de diálogo, de intermediação. O que fica para você dessa experiência como político, como pessoa, como alguém na área religiosa? Olha, primeiro como pessoa, dizer que eu achei que eu fui lá para ajudar, mas quem foi ajudado, na verdade, foi eu. Com todas as experiências que nós vivenciamos lá, a gente começa a dar valor em coisas pequenas. Num abraço, num aperto de mão, e você viu o que mais precisava ali era a situação humana. E como parlamentar, é de ver que o trabalho de assistência social, como a SEBS em Bauru, ela tem que ser cada dia mais capacitada, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós vimos vários profissionais dedicados lá, mas ao mesmo tempo perdidos em relação ao atendimento. Eu não posso... Chega um momento que você vê uma família ali, como uma senhora que nós recebemos, que ela tinha perdido o irmão, uma senhora obesa que tinha perdido o irmão, que era o sustento da família, chorando. Nós tínhamos acabado de enterrar o irmão, fomos levar ela para a casa dela. Chegando na casa dela, ela estava com os filhos desse irmão que morreu e não tinha 1 litro de leite para dar para a criança. Onde essa senhora vai buscar o RG e andar 80 quilômetros para buscar 1 litro de leite? Então, é essa humanização que nós temos que perceber. Eu acho que o poder, tanto executivo e legislativo, ela tem que ir às pessoas, não as pessoas ir até o poder. Eu acho que isso fica como um ensinamento. A gente agradece, então, a presença do vereador Sandro Bussola, do PDT, ele que fez parte da equipe missionária que foi até Brumadinho, levando doações e amparo espiritual para as vítimas sobreviventes, famílias das vítimas do rompimento da barragem da Mina do Feijão. Sandro, eu queria te parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho, Obrigado. Te agradecer pela presença. Eu que agradeço e dizer também que não houve nenhuma ajuda de poder executivo, legislativo, foi tudo com voluntariado, recurso próprio que nós fomos para lá. E nas próximas visitas também vocês contam com o apoio da população. Com o apoio da população, nós vamos divulgar tudo, divulgar e prestar conta. Obrigada, Sandro, mais uma vez. À disposição. Agradeço também sua sintonia e lembrando que este programa está no ar pela TV Câmara Bauru. Também você confere na programação da Rádio Câmara Bauru e fica disponível para você acessar no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.